Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de Federal Reserve. Se diz pronta para agir caso falte liquidez nos mercados financeiros. Logo em seguida, falaremos de Trader, acerta queda no preço do Bitcoin e crava. Não opere alavancado agora, BTC terá uma semana intensa. E terminaremos com Trump assina ordem que pode destravar comércio entre Estados Unidos e China. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Federal Reserve se diz pronta para agir caso falte liquidez nos mercados financeiros. A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse que o Banco Central estaria absolutamente preparado para apoiar os mercados, se necessário. Estudos recentes mostram que o nível de liquidez monetária está diretamente ligado ao comportamento do preço do Bitcoin. A analista macroeconômica Lynn Alden também descreveu o Bitcoin como um barômetro de liquidez global. A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, afirmou que o Banco Central dos Estados Unidos está absolutamente preparado para intervir caso ocorram problemas graves de liquidez nos mercados financeiros. A declaração foi dada em entrevista ao Financial Times, diante de recentes vendas de ativos que levantaram preocupações sobre a estabilidade econômica. Embora a autoridade monetária não enxergue riscos imediatos, a fala reforça a disposição do Fed em proteger o funcionamento do sistema financeiro. Liquidez monetária tem impacto direto sobre o preço do Bitcoin. A política de liquidez adotada pelo Federal Reserve exerce forte influência sobre os mercados globais, especialmente sobre o setor de ativos digitais. Estudos recentes mostram que o nível de liquidez monetária está diretamente ligado ao comportamento do preço do Bitcoin. Um artigo publicado por pesquisadores da Kingston University apontou que mais de 65% das variações no preço da criptomoeda estão relacionadas à oferta de dólares. A correlação entre o Bitcoin e a liquidez global tornou-se ainda mais evidente após a pandemia. O ativo digital passou a responder com maior intensidade às políticas monetárias expansionistas. A analista macroeconômica Lynn Alden também descreveu o Bitcoin como um barômetro de liquidez global, citando a forte conexão entre seu preço e o volume da base monetária global. M2. Federal Reserve reduz aperto monetário e mercado enxerga espaço para a recuperação do Bitcoin. Na última reunião de março, o Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC, optou por manter as taxas de juros estáveis. Além disso, reduziu o limite de resgates de treasuries, diminuindo o ritmo do aperto quantitativo. Essa postura sinaliza maior flexibilidade da política monetária para os próximos meses. Especialistas avaliam que a combinação de liquidez crescente e ciclo econômico favorável pode impulsionar inclusive o preço do Bitcoin no segundo trimestre de 2025. A expectativa do mercado é que o Fed continue atento e reativo às necessidades de suporte financeiro. Agora, deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Trader acerta queda no preço do Bitcoin e crava. Não opere alavancado agora. Bitcoin terá uma semana intensa. Expectativa de volatilidade alta. Preço do Bitcoin deve consolidar entre 70 mil e 90 mil dólares. Cautela com alavancagem. Perder suporte em 78 mil dólares pode causar quedas rápidas. Bitcoin deve testar 90 mil dólares em breve. Paciência e gestão de risco são fundamentais. O preço do Bitcoin vive um momento delicado e qualquer movimento precipitado pode custar caro. O trader conhecido como Altcoin Sherpa, seguido por mais de 240 mil pessoas no X, alertou seus seguidores. Essa não é a hora de operar alavancado. A semana será intensa. Com a volatilidade aumentando e o cenário macroeconômico pressionando os ativos de risco, ele acredita que o Bitcoin entrará em um período de forte consolidação.
De acordo com o especialista, o Bitcoin deve oscilar entre 70 mil e 90 mil dólares nas próximas semanas. Essa faixa indica um movimento lateral, onde o mercado testa tanto suporte quanto resistência diversas vezes. Para Sherpa, esse é um cenário clássico de chop, um termo usado para definir momentos de indecisão, com volatilidade alta e direção indefinida. Acredito que o fundo relativo já aconteceu, mas ainda há mais consolidação pela frente, afirmou o analista, sugerindo que o ativo pode ganhar força conforme o volume de negociação aumenta. Operar com alavancagem em momentos assim pode ser extremamente arriscado. A oscilação de preços entre 78 mil e 90 mil dólares pode gerar liquidações inesperadas e prejuízos altos. Altcoin Sherpa reforça que perder o suporte de 78 mil dólares em gráficos semanais pode trazer uma queda agressiva, comparável ao pânico de maio de 2021, quando o mercado cripto derreteu em questão de dias. Cenário macro coloca mais pressão sobre o preço do Bitcoin. Além da estrutura técnica, há fatores macroeconômicos que aumentam a instabilidade. As novas tarifas anunciadas pelo ex-presidente Donald Trump reacenderam o temor de guerra comercial, o que mexe com o apetite por risco. Desse modo, isso pode impactar diretamente o comportamento dos investidores institucionais e dos fundos que operam com Bitcoin no curto prazo. Assim, apesar da incerteza, o Bitcoin opera em leve alta. No momento da escrita, a criptomoeda está cotada a 82.393 dólares, com valorização de 3,5% nas últimas 24 horas. Mesmo assim, Sherpa sugere cautela. Para ele, o ativo ainda não definiu uma tendência clara, e até que isso aconteça, a melhor estratégia é paciência e gestão de risco. Acredito que o Bitcoin vá testar os 90 mil dólares em breve. Depois disso, ninguém sabe. Melhor evitar a alavancagem agora. Já deixou o like? Deixa um comentário também. E vamos para a última notícia do dia. Trump assina a ordem que pode destravar comércio entre Estados Unidos e China. Trump mira domínio marítimo e altera comércio com a China. Bitcoin sobe após ordem executiva dos Estados Unidos. Criptomoedas ganham força com tensão econômica global. O presidente Donald Trump assinou uma nova ordem executiva em abril de 2025. A medida busca fortalecer o domínio marítimo dos Estados Unidos e reestruturar a dinâmica comercial com a China. A iniciativa dos Estados Unidos promete afetar profundamente setores estratégicos, como construção naval e infraestrutura, além de gerar impactos imediatos no comércio global. Ordem visa enfraquecer dependência dos Estados Unidos da infraestrutura chinesa. Donald Trump declarou que a nova ordem executiva marca um avanço decisivo na política econômica norte-americana. Nossa nova ordem executiva representa um passo importante para restaurar o domínio dos Estados Unidos no setor marítimo, o que indiretamente afeta nossa relação comercial com a China, afirmou o presidente. Ainda mais, a decisão inclui novas tarifas sobre produtos chineses ligados à infraestrutura. A estratégia visa reduzir a influência industrial da China, ao mesmo tempo em que estimula as cadeias produtivas domésticas nos Estados Unidos. Essas mudanças já provocam movimentos no mercado global. Especialistas acreditam que os ajustes nas tarifas dos Estados Unidos podem incentivar o uso de alternativas econômicas, como o Bitcoin. A volatilidade esperada do dólar diante da nova política comercial dos Estados Unidos reforça o papel das criptomoedas como proteção para investidores. Criptomoedas ganham força com nova política comercial. Dados do CoinMarketCap revelam uma reação positiva do mercado cripto. O Bitcoin valorizou 4,27% nas últimas 24 horas, atingindo 83.153,29 dólares. O volume negociado caiu para 40,26 bilhões de dólares, mas o valor de mercado cresceu para 1,65 trilhões de dólares, com domínio de 62,87%. Analistas da Coinco veem sinais de que a nova abordagem de Trump pode acelerar a aceitação global das criptomoedas. Para eles,
os investidores buscam estabilidade diante das incertezas econômicas. Além disso, o histórico mostra que políticas protecionistas costumam impulsionar ativos digitais. Com a ordem em vigor, os Estados Unidos dão um passo para redefinir o equilíbrio comercial com a China. Ao mesmo tempo, abrem espaço para o fortalecimento do setor cripto, como uma alternativa viável à instabilidade do sistema financeiro tradicional. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando sobre a Ethereum, que vai subir e está destinada a atingir 10 mil dólares, confira quando. Logo em seguida falaremos sobre a meme coin OVO, que critica a inflação no governo Lula e sobe 1000%. E terminaremos com as táticas que os hackers do Lazarus Group usaram para roubar a Bybit. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Ethereum vai subir e está destinado a atingir 10 mil dólares, confira quando. Ethereum pode atingir 10 mil dólares com alta dominância no DeFi. Crescimento institucional e baixa inflação impulsionam otimismo para o Ethereum. Analista aposta em alta expressiva para Ethereum neste ciclo. O Ethereum tem apresentado uma recuperação expressiva com sua moeda nativa, o Ethereum, valorizando 12% desde a queda para 2.460 dólares em 3 de fevereiro. Enquanto outras altcoins lutam para se recuperar, o Ethereum tem chamado a atenção por seu potencial altista. O analista Ted Pillows acredita que o Ethereum está destinado a alcançar 10 mil dólares neste ciclo de mercado. Ele comparou o comportamento atual do preço do Ethereum ao movimento do Bitcoin durante o último ciclo de alta. Segundo a análise de Pillows, o Bitcoin atingiu um fundo de mercado em torno de 200 a 205 dólares no ciclo de 2015 a 2017. Após um período de volatilidade extrema, o criptoativo iniciou uma alta parabólica, alcançando um novo recorde de 780 dólares. De forma semelhante, o Ethereum completou sua fase de acumulação e recentemente rompeu importantes níveis de resistência. Apesar da volatilidade do mercado, o Ethereum continua a liderar o setor de finanças descentralizadas, DeFi, com uma participação de mais de 52% do valor total bloqueado, TVL. Esse domínio é um dos fatores que reforçam a expectativa de alta para o Ethereum. Aprofundando no Ethereum. Outro fator positivo apontado por Pillows é o crescimento do interesse institucional no Ethereum. O aumento da exposição e o acúmulo de Ethereum podem beneficiar os investidores, gerando uma maior pressão de compra. Além disso, o Ethereum possui uma taxa de inflação mais baixa do que o Bitcoin e do que 99% das altcoins do mercado. Assim, isso contribui para uma perspectiva positiva a longo prazo. Desse modo, Pillows sugere que o alvo de 5 mil dólares para o Ethereum é muito conservador, defendendo que 10 mil dólares seria uma meta mais realista. Portanto, os investidores também estão otimistas com a possível aprovação da integração de staking em ETFs de Ethereum, que estão em análise pela SEC dos Estados Unidos. Se aprovados, essa novidade pode impulsionar o preço do Ethereum acima de 3 mil dólares em breve. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Memecoin OVO critica a inflação no governo Lula e sobe 1000%. OVOcoin valoriza 1000%, protestando contra a inflação alimentar. Criptomoeda satírica critica a alta no preço dos alimentos. OVOcoin simboliza luta por justiça social e acesso básico. A OVOcoin, uma meme coin satírica que critica a inflação e a falta de políticas públicas, registrou uma valorização de 1000% em apenas 24 horas.
A moeda digital, que simboliza a luta por justiça social e o acesso a alimentos básicos, tem ganhado destaque por seu caráter de protesto. O projeto surgiu como uma crítica ao aumento do preço de alimentos essenciais no Brasil, especialmente o ovo, que se tornou um item caro para muitas famílias. A Ovo Coin foi criada para representar a indignação popular diante da realidade econômica e a falta de medidas eficazes para proteger o poder de compra da população. Assim, a Ovo Coin apresentou um crescimento significativo em métricas de mercado. O valor de mercado da criptomoeda chegou a 68,81 mil dólares, com um volume de negociação diário de 75,77 mil dólares. Além disso, o número de transações ultrapassou 1.300 em um período de 24 horas. Com uma oferta circulante de 999,98 milhões e uma volatilidade de 1,91, a moeda mostrou uma valorização de 476% em 24 horas e de impressionantes 1.387% nos últimos 7 dias. Meme Coin com mensagem de protesto e contestação. Os criadores da Ovo Coin destacam que a Meme Coin não se limita a ser uma brincadeira. Eles a apresentam como um símbolo de protesto contra a incapacidade do governo de controlar a inflação e garantir o acesso a alimentos essenciais. Enquanto as pessoas transformam o ovo em moeda de troca na vida real, a Ovo Coin lembra constantemente que o básico não deve ser tratado como luxo. Assim, a moeda visa provocar reflexão e debate sobre a realidade econômica do país. Segundo a mensagem da equipe, a Ovo Coin busca unir a comunidade em torno de uma causa comum. Entre elas, exigir mudanças reais e políticas que priorizem o bem-estar da população. Com a valorização de 1000% em um dia, a Ovo Coin reforça a mensagem de que a alta no preço de alimentos básicos como o ovo reflete uma política falha que precisa de atenção. Já deixou o like? Agora vamos para a última notícia do dia. As táticas que os hackers do Lazarus Group usaram para roubar e Bybit. O grupo de hackers Lazarus, ligado ao Escritório Geral de Reconhecimento da Coreia do Norte, realizou um dos maiores roubos de criptomoedas da história, atingindo a plataforma Bybit. De acordo com o investigador de blockchain Zach XBT, os criminosos utilizaram táticas avançadas para explorar vulnerabilidades e comprometer os sistemas da exchange. O grupo iniciou o ataque com uma série de transações de teste, com o objetivo de identificar pontos fracos nos sistemas da Bybit. Esses testes permitiram aos hackers compreender melhor como a plataforma funcionava e quais medidas de segurança estavam implementadas. Esse tipo de análise detalhada demonstrou a capacidade técnica e a paciência operacional dos hackers. Os criminosos do grupo Lazarus também falsificaram assinaturas de transações fraudulentas. Essa tática permitiu que eles transferissem fundos sem serem detectados durante o processo. A falsificação de assinaturas é uma tática complexa que envolve a manipulação de chaves privadas comprometidas ou a realização de ataques de phishing direcionados a funcionários da plataforma. Durante uma transferência rotineira de fundos, o grupo conseguiu comprometer a carteira fria de Ethereum da Bybit. A carteira fria é um dos métodos mais seguros para armazenar criptomoedas, pois não está conectada à internet. No entanto, os hackers conseguiram explorar uma brecha nesse procedimento, demonstrando a sofisticação de suas táticas. Após obter acesso aos fundos, o grupo Lazarus rapidamente dispersou o dinheiro roubado por meio de mixers de criptomoedas e exchanges descentralizadas, DEXs. Esse método fragmenta as transações, dificultando o rastreamento dos valores e evitando a detecção por autoridades. Bybit. Roubo da carteira fria de Ethereum. Uma tática marcante dos hackers foi o uso do chain hopping, que consiste em converter os ativos roubados em diferentes criptomoedas e blockchains. Essa tática já foi utilizada em outros ataques, como o Ronin Network em 2022, 600 milhões de dólares, e o Harmony Horizon Bridge em 2023, 100 milhões de dólares. Essa estratégia demonstra como o grupo aperfeiçoou suas táticas ao longo dos anos. Especialistas alertam que o grupo Lazarus conta com recursos significativos
incluindo equipes de P&D dedicadas e financiamentos obtidos em heists anteriores. Isso permite que o grupo inove continuamente, superando medidas de segurança adotadas por empresas do setor privado. Assim, o ataque à Bybit reacendeu o debate sobre a preparação da indústria de criptomoedas contra ameaças patrocinadas por estados. A capacidade do Grupo Lazarus de infiltrar-se em várias plataformas, projetos e exchanges destaca os desafios para proteger sistemas descentralizados. Conforme o grupo aprimora suas táticas, esse ataque serve como um lembrete sombrio da escalada de ameaças entre cybercriminosos e o setor de criptomoedas. A combinação de precisão técnica, paciência operacional e apoio estatal torna o Grupo Lazarus uma ameaça persistente e em evolução à segurança financeira global. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando sobre o Bitcoin, que lidera as retiradas em fundos de criptomoedas, enquanto XRP e Solana registram entradas. Logo em seguida, falaremos sobre a Strategy, que amplia investimentos e planeja uma nova compra bilionária de Bitcoin. E terminaremos com El Salvador, que voltou a comprar Bitcoin após uma pausa de uma semana, adicionando $661 mil em Bitcoin. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Bitcoin lidera retiradas em fundos de criptomoedas, enquanto XRP e Solana registram entradas. O Bitcoin liderou as perdas entre os produtos de investimento cripto, registrando uma saída líquida de $571 milhões. Retirada massiva acontece após um período de 18 semanas consecutivas de entrada de capital. Apesar da liquidação de Bitcoin, alguns ativos alternativos contrariaram a tendência negativa e registraram entradas de capital. Os fundos de investimento em criptomoedas enfrentaram a segunda semana consecutiva de saídas, totalizando $508 milhões, segundo dados da CoinShares. A tendência de retirada de capital reflete a incerteza dos investidores diante da política monetária global, tarifas comerciais e inflação. O Bitcoin sofreu as maiores perdas, enquanto alguns ativos alternativos, como XRP e Solana, registraram influxos positivos. Investidores reduzem exposição ao Bitcoin em meio à incerteza macroeconômica. O Bitcoin liderou as perdas entre os produtos de investimento cripto, registrando uma saída líquida de $571 milhões na última semana. A retirada massiva acontece após um período de 18 semanas consecutivas de entrada de capital, que somaram $18 bilhões ao mercado. A CoinShares aponta que a cautela dos investidores se intensificou após a posse presidencial nos Estados Unidos, que trouxe incertezas sobre a política comercial, inflação e ajustes nas taxas de juros. Além disso, o volume total negociado caiu significativamente, de 22 bilhões para 13 bilhões de dólares, indicando menor apetite por risco no setor. A maior parte das saídas ocorreu em fundos baseados nos Estados Unidos, que registraram $560 milhões em retiradas. Em contraste, fundos cripto-europeus, especialmente na Alemanha e Suíça, apresentaram fluxos positivos de $30,5 milhões e $15,8 milhões, respectivamente. XRP e Solana apresentam entradas positivas apesar da tendência de saída. Apesar da liquidação de Bitcoin, alguns ativos alternativos contrariaram a tendência negativa e registraram entradas de capital. Os produtos de investimento em XRP, por exemplo, lideraram os influxos, com $38 milhões em aportes.
Desde novembro de 2024, o ativo acumula 819 milhões de dólares em entradas, refletindo o otimismo dos investidores sobre um possível desfecho favorável no processo da SEC contra a Ripple. Outros criptoativos que registraram entradas incluem Solana, 8,9 milhões de dólares, Ethereum, 3,7 milhões de dólares, e Sui, 1,1 milhão de dólares, 5 milhões de dólares. O interesse por esses ativos sugere que, apesar da cautela geral, há um segmento do mercado apostando no crescimento de algumas redes blockchain específicas. Enquanto os fundos cripto enfrentam uma fase de maior incerteza, especialistas avaliam que as próximas semanas serão decisivas para determinar se a tendência de saída de capital continuará ou se novos fatores macroeconômicos podem impulsionar uma recuperação no setor. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Strategy amplia investimentos e planeja nova compra bilionária de Bitcoin. A Strategy sinalizou que a empresa pode retomar sua estratégia agressiva de compras de Bitcoin. A empresa concluiu sua última compra em 10 de fevereiro, adquirindo 7.633 bitcoins. Saylor revelou que a Strategy pretende aumentar o uso de alavancagem financeira no primeiro trimestre de 2025. Michael Saylor, cofundador da Strategy, sinalizou que a empresa pode retomar sua estratégia agressiva de compras de Bitcoin. Após uma pausa de uma semana nas aquisições, a companhia segue seu plano de investimento, que envolve a emissão de 2 bilhões de dólares em notas conversíveis para financiar novas compras. Atualmente, a Strategy detém mais de 478.740 Bitcoin, consolidando-se como a maior detentora corporativa da criptomoeda. Strategy reforça sua estratégia de compra de Bitcoin. A empresa completou sua última aquisição em 10 de fevereiro de 2025, adicionando 7.633 Bitcoins ao seu portfólio. A aquisição representou um investimento superior a 742 milhões de dólares na época. De acordo com o Saylor Tracker, o estoque total de Bitcoin da empresa supera 46 bilhões de dólares, e o investimento já obteve um crescimento de 47,7%. Saylor revelou que a Strategy pretende aumentar o uso de alavancagem financeira no primeiro trimestre de 2025 para continuar adquirindo mais Bitcoin. A estratégia busca gerar maior valor para os acionistas e consolidar a empresa como a principal referência corporativa na adoção institucional do Bitcoin. No último 20 de fevereiro, a empresa anunciou o lançamento de um novo pacote de títulos conversíveis de 2 bilhões de dólares, reforçando sua disposição de manter um fluxo contínuo de compras. Grandes instituições e estados americanos investem na Strategy. Apesar de questionamentos sobre a viabilidade de sua estratégia, a Strategy continua atraindo o interesse de grandes investidores. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, com 11,6 trilhões de dólares sob gestão, aumentou recentemente sua participação na empresa para 5%. Além disso, 12 estados dos Estados Unidos possuem exposição à Strategy por meio de seus fundos de pensão ou reservas do Tesouro, incluindo Califórnia, Texas, Flórida e Illinois. O Fundo de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia lidera essa lista, com 83 milhões de dólares em ações da empresa. O Fundo de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia aparece logo atrás, com 76,7 milhões de dólares em participações. A recente estratégia de alavancagem financeira da Strategy reforça seu compromisso de continuar investindo massivamente em Bitcoin, consolidando sua posição como um dos maiores defensores da criptomoeda no mercado financeiro global. Já deixou o like? Agora vamos para a última notícia do dia. El Salvador volta a comprar Bitcoin após pausa de uma semana, adicionando 661 mil dólares em Bitcoin. El Salvador retoma compras de Bitcoin, adicionando 7 Bitcoins ao tesouro. Governo equilibra investimentos em Bitcoin e exigências do FMI. O país mantém estratégia de aquisição diária de Bitcoin desde 2022.
El Salvador realizou compras significativas de Bitcoin além da estratégia diária. Em dezembro, adquiriu $1 milhão em Bitcoin após o acordo com o FMI. No dia 4 de fevereiro, comprou 11 Bitcoins, totalizando mais de $1 milhão. El Salvador adquiriu 7 Bitcoins por $661 mil, retomando sua política de compra após uma breve pausa. Além disso, a estratégia diária de aquisição havia sido interrompida em 18 de fevereiro. Os dados da Arkham Intelligence confirmam a transação realizada hoje. Contexto do acordo com o FMI. Em dezembro de 2024, El Salvador firmou um acordo de 40 meses com o FMI. Além disso, o compromisso garantiu um empréstimo de $1,4 bilhão para fortalecer a economia do país. O governo aceitou ajustar suas políticas envolvendo Bitcoin para cumprir as condições do acordo. Uma das mudanças incluiu tornar voluntária a aceitação da criptomoeda por empresas privadas. O legislativo salvadorenho aprovou em janeiro de 2025 emendas na lei do Bitcoin. Essas mudanças limitam a participação estatal nas atividades relacionadas à criptomoeda. Além disso, mesmo com as restrições, El Salvador mantém seu interesse no Bitcoin. A retomada das compras reforça a estratégia de integrar ativos digitais à economia do país. Histórico de aquisições de Bitcoin. Desde novembro de 2022, o governo de Nayib Bukele adotou a política de comprar um Bitcoin diariamente. Antes da pausa, o país acumulava mais de 6 mil Bitcoins, avaliados em cerca de $558 milhões. A retomada das compras indica um compromisso contínuo com a criptomoeda. Especialistas apontam que essa estratégia busca diversificar as reservas nacionais e aproveitar futuras valorizações do ativo. Ainda mais, apesar dos desafios impostos pelo FMI e da volatilidade do Bitcoin, El Salvador segue investindo na moeda digital. O governo mantém sua visão de inovação financeira enquanto equilibra as demandas internacionais. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de Trump adiciona Solana, XRP e Cardano na reserva estratégica de criptomoedas dos Estados Unidos. Logo em seguida, David Sachs confirma que vendeu criptomoedas antes de assumir cargo na Casa Branca e nega conflito de interesses. E terminaremos com: vamos impor um imposto de 110% para o Bitcoin, diz ministro das Finanças. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Trump adiciona Solana, XRP e Cardano à reserva estratégica de criptomoedas dos Estados Unidos. O presidente Trump orientou seu grupo de trabalho de criptomoedas a avançar em uma reserva estratégica cripto que inclui Sol, XRP e ADA. Nas horas seguintes à publicação, Solana, XRP e Cardano registraram ganhos expressivos. A decisão também vem às vésperas da cúpula cripto da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a inclusão de Solana, XRP e Cardano na reserva estratégica de ativos digitais do país. A decisão, anunciada no Truth Social, tem como objetivo fortalecer a indústria cripto nos Estados Unidos e garantir a posição do país como líder global em ativos digitais. O plano inicial do governo previa apenas a formação de um estoque estratégico de Bitcoin, mas agora o escopo teve sua expansão para incluir Ethereum, Solana, XRP e Cardano. A princípio, reserva pode ser abastecida com ativos adquiridos diretamente pelo governo ou provenientes de apreensão de criptomoedas em operações federais.
mudança de estratégia e expansão da Reserva Nacional de Criptomoedas. Desde sua campanha eleitoral, Trump tem adotado um tom mais favorável às criptomoedas, prometendo transformar os Estados Unidos no centro global de ativos digitais. Essa mudança se concretizou com a assinatura da Ordem Executiva de 23 de janeiro, que criou o Grupo de Trabalho Presidencial sobre Ativos Digitais. O grupo foi encarregado de avaliar a viabilidade de uma reserva estratégica nacional de criptomoedas, assim como estabelecer critérios para sua composição e gestão. O anúncio recente marca a primeira vez que Trump se refere ao projeto como Reserva Estratégica de Cripto, diferenciando-o do conceito inicial de apenas um estoque nacional de Bitcoin. Dentro do governo, a inclusão de altcoins gerou debate. Enquanto apoiadores da diversidade de ativos acreditam que a reserva deve refletir o mercado de criptomoedas, os maximalistas do Bitcoin criticam a decisão, defendendo que o governo deveria se concentrar apenas no Bitcoin. Impacto no mercado e expectativas para a regulação. O anúncio de Trump impulsionou os preços dos ativos mencionados. Nas horas seguintes à publicação, Solana, XRP e Cardano registraram ganhos expressivos, refletindo o otimismo do mercado com a nova postura do governo. A decisão também vem às vésperas da Cúpula Cripto da Casa Branca, que será no dia 7 de março. O evento reunirá líderes do setor, CEOs e investidores. Além disso, Bo Hines, chefe do grupo de trabalho de cripto, será o presidente do evento, junto ao CISAR de IA e cripto, David Sachs. De acordo com analistas, a movimentação pode acelerar a adoção institucional de Solana, XRP e Cardano nos Estados Unidos, além de pressionar reguladores a definirem um marco legal mais favorável ao setor. O mercado agora aguarda detalhes sobre os critérios de aquisição e armazenamento da reserva. Enquanto isso, os Estados Unidos se preparam para um novo capítulo na regulamentação das criptomoedas. Agora deixa o like e vamos com a segunda notícia do dia. David Sachs confirma que vendeu criptomoedas antes de assumir cargo na Casa Branca e nega conflito de interesses. O czar de IA e criptomoedas da Casa Branca, David Sachs, confirmou que não possui mais investimentos diretos em criptomoedas. Sachs é apontado como um dos principais responsáveis pela formulação da Reserva Estratégica de Criptomoedas dos Estados Unidos. O comentário de Sachs veio depois que preocupações surgiram sobre possíveis conflitos de interesse. O czar de cripto e IA da Casa Branca, David Sachs, confirmou que não possui mais investimentos diretos em criptomoedas. Segundo publicação no Chex, Sachs declarou que vendeu todo o seu Bitcoin, Ethereum e Solana antes de assumir seu cargo na administração do presidente Donald Trump. A declaração veio em resposta a críticas sobre um possível conflito de interesses, devido aos seus laços com a empresa Bitwise, uma gestora de investimentos cripto. Sachs, que comanda a política de ativos digitais da Casa Branca, foi apontado como um dos principais responsáveis pela formulação da Reserva Estratégica de Criptomoedas dos Estados Unidos, recentemente anunciada por Trump. No entanto, sua ligação com o setor gerou especulações sobre vantagens financeiras pessoais, o que ele prontamente negou. Venda de ativos e acusações de conflito de interesses. A controvérsia surgiu após o Financial Times afirmar que a gestora de investimentos de Sachs, a Craft Ventures, ainda possuía participações em startups de criptomoedas, incluindo a Bitwise. A Bitwise, inclusive, oferece um ETF que investe em Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano, levando alguns críticos a sugerirem que Sachs poderia se beneficiar das decisões regulatórias do governo. Em resposta, Sachs negou qualquer envolvimento financeiro ativo com criptomoedas. Ele destacou que vendeu um investimento de $74 mil em um ETF da Bitwise no dia 22 de janeiro, antes de assumir seu cargo. Não tenho grandes participações indiretas, declarou Sachs, reafirmando que não há conflitos de interesse em sua atuação na Casa Branca. Além disso, ele está passando por uma revisão ética oficial, que analisará suas conexões anteriores com o setor cripto. Sachs afirmou que divulgará atualizações sobre sua situação financeira após a conclusão do processo. Reação do mercado
e próximos passos na regulação cripto. O anúncio de que Saks não detém mais criptomoedas ocorreu poucos dias após Trump confirmar que sua reserva estratégica de ativos digitais incluirá Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano. A criação desse estoque de criptoativos é um dos principais focos da Casa Branca, com o objetivo de fortalecer os Estados Unidos no setor digital. Além disso, Saks enfatizou que Trump mantém sua promessa de transformar os Estados Unidos na capital global das criptomoedas, ressaltando o anúncio de mais medidas na cúpula cripto da Casa Branca, para o dia 7 de março. O evento reunirá reguladores, líderes do setor e investidores, buscando definir diretrizes para a regulação e adoção de ativos digitais nos Estados Unidos. Enquanto isso, o mercado cripto segue atento aos desdobramentos da política digital do governo Trump. Apesar das especulações, analistas acreditam que a confirmação de que Saks não tem mais ativos digitais pessoais pode ajudar a fortalecer sua credibilidade como regulador. Agora que você já deixou o like, vamos para a última notícia do dia. Vamos impor um imposto de 110% para o Bitcoin, diz ministro das Finanças. Japão confirma possível imposto de 110% sobre lucros em criptomoedas. Investidores criticam taxação extrema, enquanto o governo não justifica a medida. Ministro das Finanças alerta que imposto não se limita a cripto. O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, confirmou a possibilidade de um imposto de 110% sobre lucros em criptoativos, uma preocupação crescente entre investidores do país. Durante uma reunião do Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes, em 28 de fevereiro, Kato reconheceu que essa taxação extrema pode ocorrer em certas circunstâncias. O ministro explicou que essa taxa pode ser aplicada quando entra em jogo o imposto sobre herança. Segundo a lei atual, se um ativo digital, como o Bitcoin, aumentar drasticamente de valor, a soma dos impostos pode ultrapassar os 100% do lucro obtido. Kato destacou que essa situação não se limita apenas a criptoativos, podendo atingir outros tipos de investimentos com grandes valorizações. Durante a reunião, ele citou exemplos de cenários onde a taxa de 110% poderia ocorrer. Um investidor que adquiriu criptomoedas por 1 bilhão de ienes e viu seu valor subir para 6,5 bilhões de ienes. Ou alguém que comprou cripto por 20 milhões de ienes e teve um aumento de 100 vezes no valor, estaria sujeito a esse imposto exorbitante, imposto para o Bitcoin. A confirmação da possibilidade de taxação extrema gerou revolta entre investidores japoneses, que se manifestaram nas redes sociais. Muitos criticaram a carga tributária excessiva sobre os ganhos e questionaram se o governo deveria punir investidores que souberam aproveitar oportunidades de mercado. Kato, no entanto, não justificou o motivo pelo qual a população japonesa deve arcar com impostos tão altos sobre investimentos de sucesso. Ele encerrou sua fala ressaltando apenas que esse tipo de taxação não se aplica exclusivamente ao setor de criptomoedas. A declaração do ministro das Finanças do Japão levanta um debate sobre a equidade do sistema tributário, especialmente no setor de criptomoedas. Enquanto investidores expressam preocupação, o governo ainda não esclareceu se haverá revisão da legislação ou ajustes na tributação para evitar prejuízos injustos aos cidadãos. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação,
bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de especulações sobre airdrop da MetaMask aumentam após lançamento de negociação pré-mercado do token Mask. Logo em seguida, a SEC encerra a investigação contra a Yuga Labs e confirma que NFTs não são valores mobiliários. E terminaremos com hackers da Bybit tornam 280 milhões de dólares irrecuperáveis enquanto autoridades tentam rastrear 1 bilhão de dólares. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Especulações sobre airdrop da MetaMask aumentam após lançamento de negociação pré-mercado do token Mask. O surgimento de um mercado pré-negociação para o token Mask na LogX gerou especulações sobre um possível airdrop da MetaMask. Um membro da equipe da Consensys reiterou que atualmente não há nenhum token MetaMask. LogX é uma exchange descentralizada, DEX, e DApp que hospeda perpétuos, opções, pré-mercado e negociação à vista. O surgimento de um mercado pré-negociação para o token Mask na LogX, uma exchange descentralizada, gerou fortes especulações sobre um possível airdrop da MetaMask. O interesse foi impulsionado pelo recente encerramento do processo da SEC contra a Consensys, empresa por trás da carteira cripto mais utilizada no mundo. No entanto, um representante da Consensys negou oficialmente a existência do token, alertando que qualquer negociação em andamento não tem vínculo com a empresa. Apesar do desmentido, a negociação do suposto token Mask já movimentou 46 mil dólares desde seu lançamento. O Mask teve uma valorização inicial de 4,6 dólares por unidade, totalizando uma capitalização de mercado de 4 bilhões de dólares. O mercado agora acompanha de perto se a MetaMask de fato lançará um token próprio. Negociação pré-mercado e origem da especulação. A negociação do Mask ocorre dentro da LogX, uma plataforma descentralizada que oferece futuros perpétuos, opções e mercado pré-lançamento. A LogX recebeu um investimento inicial de 6 milhões de empresas como Coinbase Ventures e Sequoia, além de levantar mais 4 milhões de dólares em setembro de 2024, com aportes de Cumberland e Gate.io. A especulação sobre um token próprio da MetaMask não é nova, mas ganhou força com o recente rebranding da carteira, que incluiu um novo logotipo e o lançamento de um cartão de débito autônomo. Esses movimentos levaram investidores a acreditar que a empresa estaria preparando um ecossistema para suportar um token nativo. No entanto, Michael Kekonian, gerente sênior da Consensys, reforçou que não há qualquer token oficial da MetaMask no momento. Ele também alertou que qualquer mercado ou negociação envolvendo Mask não está afiliado à Consensys, o que levanta dúvidas sobre a legitimidade das operações na LogX. MetaMask pode lançar token no futuro? Embora a Consensys negue qualquer lançamento oficial, o mercado segue otimista quanto à possibilidade de um airdrop no futuro. A MetaMask é uma das poucas grandes plataformas cripto que ainda não lançou seu próprio token, o que aumenta a especulação de que a empresa poderia seguir o exemplo de outras dApps descentralizadas, como Uniswap e Optimism, que realizaram airdrops para recompensar seus usuários. Além disso, analistas acreditam que a introdução de um token poderia ajudar a descentralizar ainda mais o ecossistema da MetaMask, promovendo governança comunitária e incentivando usuários ativos. Por enquanto, investidores aguardam qualquer sinal oficial da Consensys sobre um possível lançamento do token. Enquanto isso, a especulação sobre um airdrop da MetaMask continua a movimentar o mercado, especialmente após a recente onda de tokens distribuídos gratuitamente no setor de finanças descentralizadas, DeFi. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. SEC encerra a investigação contra a Yuga Labs e confirma que NFTs não são valores mobiliários. A Yuga Labs anunciou que a SEC encerrou sua investigação sobre a empresa. A SEC encerrou uma série de investigações sobre empresas de criptomoedas nos últimos dias, como Coinbase, Kraken, Uniswap e outras. A SEC iniciou sua investigação sobre a Yuga Labs em outubro de 2022. A SEC encerrou oficialmente sua investigação contra a Yuga Labs, empresa responsável pelo Bored Ape Yacht Club, BAYC, após mais de 3 anos de análise.
O caso foi encerrado sem a aplicação de sanções, consolidando o entendimento de que NFTs não são valores mobiliários dentro da legislação norte-americana. A decisão marca um momento importante para o setor de tokens não fungíveis, NFTs, que vinha enfrentando um ambiente regulatório incerto desde 2022. De acordo com um comunicado oficial no Chess, antigo Twitter, a Yuga Labs comemorou o encerramento do caso e afirmou que a decisão é uma grande vitória para os criadores digitais e para todo o ecossistema de NFTs. Investigação da SEC e mudança de postura reguladora. A investigação teve início pela SEC em outubro de 2022, durante a gestão do então presidente Gary Gensler, como parte de um esforço para determinar se alguns NFTs poderiam ter classificação como valores mobiliários. A principal preocupação do regulador era se certos ativos digitais poderiam se encaixar na definição legal de títulos financeiros. No entanto, com a nova administração nos Estados Unidos, a SEC vem mudando sua abordagem em relação ao setor cripto. A princípio, a SEC arquivou processos contra empresas como Coinbase, Kraken, Uniswap e OpenSea. Especialistas interpretam essa nova postura como uma tentativa do governo de estabelecer diretrizes mais claras para o setor cripto, sem sufocar a inovação. Mesmo com o arquivamento da investigação, a SEC manteve declarações alertando que continuará monitorando o setor de NFTs para evitar fraudes e práticas enganosas. Além disso, a comissão ainda mantém ações ativas contra a Ripple e o empresário Justin Sun, mostrando que a flexibilização regulatória não significa a ausência total de fiscalização. Impacto no mercado e perspectivas para o futuro dos NFTs. A decisão da SEC trouxe mais clareza regulatória para o setor de NFTs, o que pode impulsionar a confiança de investidores e criadores digitais. Nos últimos meses, o mercado de NFTs enfrentou queda de volume de negociações. Com isso, refletindo tanto o desaquecimento do setor quanto o medo de possíveis restrições regulatórias. Agora, com um cenário mais estável, especialistas acreditam que o setor pode atrair novos investidores e projetos inovadores, especialmente em áreas como jogos blockchain, colecionáveis digitais e identidade digital. A expectativa é que novas regulamentações sejam propostas no futuro, abordando temas como direitos autorais, tributação e governança descentralizada. Enquanto isso, a decisão da SEC sobre a Yuga Labs abre um precedente positivo para o mercado de NFTs, que pode seguir evoluindo com maior segurança jurídica. Já deixou o like? Agora vamos com a última notícia do dia. Hackers da Bybit tornam 280 milhões de dólares irrecuperáveis enquanto autoridades tentam rastrear $1 bilhão. Hackers da Bybit lavam 280 milhões de dólares enquanto autoridades tentam recuperar $1 bilhão roubado. O CEO da Bybit, Ben Zhou, disse que 20% dos $1,4 bilhões de fundos roubados de sua exchange desapareceram. Zhou deu um prazo de 2 semanas para congelar o que estiver disponível do roubo de $1,4 bilhão em criptomoedas. O hack à exchange Bybit, ocorrido em 21 de fevereiro de 2025, continua movimentando o setor cripto. O CEO da empresa, Ben Zhou, revelou que 280 milhões de dólares dos $1,4 bilhão roubados foram lavados e se tornaram irrecuperáveis. No entanto, cerca de $1,7 bilhão ainda pode ser rastreado, e esforços continuam para congelar os fundos remanescentes. Em princípio, as investigações apontam que os hackers, possivelmente ligados ao grupo Lazarus da Coreia do Norte, converteram grande parte dos ativos roubados em Bitcoin. Para isso, usaram plataformas descentralizadas como ThorChain e OKX Web 3 Proxy, dificultando a recuperação, rastreamento e estratégia de recuperação dos fundos. Até o momento, cerca de $42 milhões foram congelados, representando 3% do total roubado. As autoridades trabalham contra o tempo, já que os próximos dias são cruciais para impedir que os hackers concluam a lavagem do dinheiro. Zhou identificou 11 mil carteiras de criptomoedas como associadas ao ataque.
e os fundos estão sendo espalhados entre milhares de endereços para evitar rastreamento. O esquema incluía o uso de trocas não K e CRIC-C, dificultando inclusive a identificação dos criminosos. A Bybit contratou a empresa de segurança Zero Shadow para realizar análises forenses e maximizar a recuperação dos fundos. Além disso, caçadores de recompensas receberam 2,1 milhões de dólares por ajudarem na localização e congelamento de ativos. Impacto do hack da Bybit e resposta do mercado. O hack da Bybit foi o maior ataque a uma exchange centralizada na história, aumentando preocupações sobre segurança no setor cripto. O uso da THORChain para converter os fundos chamou atenção, pois 72% dos Ethereum roubados mudaram para Bitcoin na plataforma. A situação gerou debates dentro da comunidade cripto sobre a responsabilidade de projetos descentralizados bloquearem atividades ilícitas. O membro da equipe da THORChain, TCB, renunciou ao cargo alegando que a rede estava sendo usada para lavagem de dinheiro por hackers norte-coreanos. Enquanto isso, a Chainflip, outra DEX cross-chain, decidiu interromper transações após detectar movimentações suspeitas dos hackers da Bybit, implementando novas medidas de segurança. O mercado agora aguarda para ver se mais fundos poderão ter recuperação ou se os hackers conseguirão escapar com o restante dos ativos roubados. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de World Liberty Financial. Aumenta reservas de Ether e Bitcoin antes da cúpula na Casa Branca. Logo em seguida falaremos de Helium, que libera a internet de graça, com 3 GB de dados para o Brasil. E terminaremos com Melius adotou Bitcoin como ativo financeiro estratégico. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! World Liberty Financial aumenta reservas de Ether e Bitcoin antes da cúpula na Casa Branca. A World Liberty Financial, WLFI, aumentou seus investimentos em criptomoedas antes do White House Crypto Summit. Especialistas acreditam que a plataforma aproveitou essa queda para aumentar sua exposição a ativos digitais estratégicos. O fundo busca garantir estabilidade financeira por meio da diversificação de ativos tokenizados. A World Liberty Financial, WLFI, plataforma de finanças descentralizadas associada ao ex-presidente Donald Trump, aumentou significativamente suas participações em Ether e Wrapped Bitcoin, WBTC. Nas últimas semanas, a empresa triplicou suas reservas de Ethereum, acumulando mais de 7.000 unidades da criptomoeda. Esse movimento acontece dias antes da cúpula cripto da Casa Branca. O evento contará com líderes do setor e pode inclusive definir os rumos da regulamentação de ativos digitais nos Estados Unidos. Além do ETH, a WLFI também adquiriu 10 milhões de dólares em WBTC e 1,5 milhões de dólares em MOV, token da Movement Network. A estratégia da WLFI e o impacto no mercado cripto. Em princípio, a decisão da WLFI de expandir suas reservas de criptomoedas ocorreu em um momento de alta volatilidade no mercado. Recentemente, o Ether caiu abaixo de 2.000 dólares, antes de se recuperar para 2.260 dólares. Especialistas acreditam que a plataforma aproveitou essa queda para aumentar sua exposição a ativos digitais estratégicos. A World Liberty Financial vem implementando um fundo de estratégia macro, destinado a fortalecer projetos líderes na revolução financeira global. De acordo com o anúncio da empresa, o fundo busca garantir estabilidade financeira por meio da diversificação de ativos tokenizados,
assegurando que a WLFI mantenha um portfólio resiliente a longo prazo. Além disso, há especulações de que a administração Trump pode integrar a tecnologia Ethereum em futuras políticas governamentais, uma possibilidade mencionada por Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e fundador da Consensys. Segundo ele, a família Trump planeja desenvolver grandes negócios dentro da rede Ethereum. A cúpula cripto da Casa Branca e o debate regulatórios nos Estados Unidos. A cúpula cripto da Casa Branca, que ocorrerá em 7 de março, promete ser um evento determinante para o futuro do setor nos Estados Unidos. O encontro reunirá líderes da indústria, reguladores e representantes do governo, abordando temas sobretudo como regulação dos criptoativos, integração de criptomoedas na economia americana e a possível criação de uma reserva estratégica baseada em ativos digitais. Os mercados financeiros acompanham o evento de perto, com investidores cautelosos sobre possíveis impactos regulatórios. Analistas acreditam que a cúpula pode reforçar a posição dos Estados Unidos como um dos principais polos cripto globais, além de influenciar a adoção institucional de Ethereum e outras criptomoedas. A decisão da WLFI de expandir suas reservas antes do evento sinaliza confiança no futuro da regulamentação cripto nos Estados Unidos. Por fim, caso políticas favoráveis sejam implementadas, o mercado pode ver um aumento na valorização dos ativos digitais, fortalecendo até a adoção institucional e impulsionando novas oportunidades no setor financeiro descentralizado. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Helium libera internet de graça, com 3 GB de dados para o Brasil. Internet de graça da Helium Mobile. 3 GB sem custo e sem contrato. Plano inovador. Conectividade acessível, flexível e confiável no Brasil. Revolução no mobile. Dados grátis e recompensas com Cloud Points. A Helium Mobile acaba de trazer uma revolução no mercado de telefonia móvel ao oferecer internet de graça no Brasil. O novo plano gratuito inclui 3 GB de dados, 100 minutos de chamadas e 300 mensagens de texto sem cobrança mensal. Essa iniciativa promete transformar a conectividade no país, permitindo que milhares de pessoas acessem a internet sem preocupações com custos. Não é necessário cartão de crédito e não há contrato, tornando a oferta ainda mais acessível. Assim, os usuários que aderirem ao plano da Helium Mobile receberão alertas quando atingirem 70% e 90% do limite de dados. Desse modo, caso o consumo atinja o máximo, ainda será possível comprar 1 GB extra por apenas $7,50 ou migrar para um plano pago. Entre as opções pagas, a operadora oferece um plano de 10 GB por apenas $15 mensais. Além disso, quem busca mais dados pode escolher o plano ilimitado por $30, que disponibiliza até 30 GB de internet em alta velocidade. Helium Mobile usa rede T-Mobile e tecnologia blockchain. A Helium Mobile atua como uma operadora virtual, MVNO, e utiliza a infraestrutura da T-Mobile para garantir ampla cobertura, incluindo conexões 5G. Para reforçar o sinal, a empresa permite que usuários instalem mini-torres em casa, garantindo mais estabilidade e confiabilidade na conexão. Outro diferencial da Helium é o Cloud Points, um sistema de recompensas que oferece dados adicionais, cartões presente e outros benefícios. Além disso, a operadora adotou a blockchain Solana, garantindo mais transparência e descentralização da rede. O plano gratuito já está disponível para todos os brasileiros que se inscreverem na lista de espera. Para aproveitar, basta acessar o site oficial, baixar o app e acessar. Com essa inovação, a Helium Mobile se consolida como uma alternativa acessível, moderna e confiável para quem busca economizar na conta de celular sem abrir mão da conectividade. Já deixou o like? Agora a última notícia do dia. Anúncio de que Melius adotou o Bitcoin como ativo financeiro surpreende mercado. Melius ainda deve aumentar sua compra de criptomoedas. Anúncio de formação de fundo em Bitcoin pode movimentar o mercado financeiro brasileiro.
Em nota aberta ao mercado, a Melius informou que tomou uma importante decisão em relação à sua diversificação financeira. De acordo com o informativo, seguindo as regras da CVM em relação às companhias de capital aberto, a informação é a de que a Melius adotou o Bitcoin como ativo estratégico em sua tesouraria. O investimento, de acordo com o informativo, foi de 4,1 milhões de dólares, capital necessário para a compra de 45,72 Bitcoin. Com este passo, a Melius se aproxima de gigantes financeiras mundiais, como a MicroStrategy, por exemplo. A MicroStrategy, recentemente, passou a adotar uma estratégia agressiva em relação à compra de Bitcoin. Atualmente, é possível dizer que detém uma das maiores carteiras da criptomoeda em todo o mundo. Melius adotou o Bitcoin de maneira cautelar e pretende expandir a estratégia. De acordo ainda com o informativo, a Melius adotou o Bitcoin como o principal ativo estratégico da tesouraria. No entanto, a empresa destaca que avaliará de que maneira será possível ampliar a compra de criptomoedas. As novas criptos deverão ser utilizadas como forma alternativa de alocação de caixa ou, ainda, de caixa operacional. A escolha do Bitcoin pela Melius não se deu por acaso. O documento destaca, sobretudo, que a escolha se deu por conta da escassez da criptomoeda, bem como da infraestrutura já consolidada e, ainda, por sua liquidez. O que a Melius propõe com a adoção do Bitcoin é um alinhamento à grande tendência institucional e até mais recentemente governamental de introdução de criptomoedas, sobretudo o Bitcoin, como alternativa às moedas fiduciárias e às reservas de ouro. Essas mais comuns em governos. Dessa forma, as empresas impulsionam o mercado, criando então uma lógica de operação em que se destacam, sobretudo, a forma como o Bitcoin se tornou um ativo financeiro que escapa da virtualização, tendo um uso cotidiano cada vez mais ampliado. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de Agora é Oficial. Senado do Texas aprova a primeira reserva oficial de Bitcoin nos Estados Unidos. Logo em seguida falaremos de Trump, oficializa a criação de reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. E terminaremos com reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, pode mitigar impacto de vendas institucionais. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Agora é oficial. Senado do Texas aprova a primeira reserva oficial de Bitcoin nos Estados Unidos. Texas aprova a reserva de Bitcoin e lidera a adoção cripto nos Estados Unidos. Senado do Texas aposta no Bitcoin como reserva financeira. Estado americano integra Bitcoin às finanças e atrai investidores. O Senado do Texas deu um passo histórico ao aprovar o Bitcoin Reserve Bill SB 21, tornando-se o primeiro estado norte-americano a manter Bitcoin como parte de suas reservas financeiras. A decisão coloca o Texas na liderança da adoção de criptomoedas nos Estados Unidos, fortalecendo sua posição como um centro de inovação blockchain. Com a nova legislação, o Texas State Treasury agora pode comprar, armazenar e gerenciar Bitcoin dentro de sua estratégia de investimento. O projeto também cria uma estrutura de custódia segura, garantindo que os ativos sejam armazenados de forma transparente e em conformidade com as leis. Os defensores do SB 21 argumentam que a descentralização do Bitcoin o torna um ativo estratégico para a proteção financeira. O senador Brian Hughes, um dos principais apoiadores do projeto, afirmou: "O Bitcoin é o ouro digital.
Ao integrá-lo às reservas estaduais, estamos nos protegendo contra a desvalorização do dólar americano e abraçando a inovação financeira. Bitcoin na reserva do Texas. Assim, o Texas já se destaca como um ponto estratégico para a mineração cripto, devido às suas regulações favoráveis e abundância de energia. A decisão do Senado pode atrair novos investimentos e empresas do setor blockchain para o estado. Com essa aprovação, o Texas se junta a Wyoming e El Salvador, que também reconhecem o Bitcoin como parte de suas estratégias financeiras. No entanto, críticos alertam sobre os riscos da volatilidade, destacando a necessidade de uma gestão financeira responsável. Agora, o governo do Texas deve implementar a infraestrutura necessária para a compra e custódia de Bitcoin. Analistas acreditam que outros estados dos Estados Unidos possam seguir esse exemplo, ampliando a adoção de criptomoedas como ativos de reserva. Desse modo, a decisão do Texas representa um marco histórico na integração entre finanças tradicionais e ativos digitais. Assim, se essa medida impulsionar a adoção nacional do Bitcoin, ainda não sabemos. Mas, por enquanto, o Texas se destaca como pioneiro na revolução cripto nos Estados Unidos. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Trump oficializa a criação de reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Donald Trump assinou uma ordem executiva para criar uma reserva estratégica de Bitcoin. O governo americano não venderá bitcoins confiscado e usará esse ativo como reserva estratégica nacional. O secretário do Tesouro terá 60 dias para avaliar possíveis mudanças legais para a implementação efetiva da política. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva estabelecendo a reserva estratégica de Bitcoin do governo americano. O plano visa utilizar Bitcoin confiscado em processos criminais e cíveis como ativo de reserva de valor, funcionando de forma semelhante ao ouro armazenado em Fort Knox. A decisão acontece dias após a Cúpula Cripto da Casa Branca, evento que reuniu líderes do setor de ativos digitais para discutir o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos. Segundo a ordem, o governo não venderá o Bitcoin armazenado na reserva, consolidando a criptomoeda como um ativo de proteção econômica. Bitcoin como reserva de valor e estratégia governamental. A reserva de Bitcoin será formada a partir de ativos digitais apreendidos pelo Departamento do Tesouro e por outras agências federais. O objetivo é preservar valor sem impacto no orçamento dos contribuintes, segundo David Sachs, assessor de IA e cripto do governo Trump. O governo americano atualmente detém 198.109 bitcoins, avaliados em 17,87 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores detentores institucionais do ativo. Com a nova política, o Tesouro e o Departamento de Comércio poderão desenvolver estratégias para adquirir mais Bitcoin, desde que isso não gere custos adicionais para os cidadãos. Além do Bitcoin, a ordem executiva também criou o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos, que reunirá outras criptomoedas confiscadas. No entanto, o governo não comprará mais criptomoedas além daquelas obtidas em apreensões. Reação do mercado e impactos da decisão. A medida reforça a visão de Trump sobre criptomoedas como ativos estratégicos, mas gera debates sobre a centralização e o controle governamental sobre Bitcoin. Enquanto investidores apoiam a decisão, críticos argumentam que essa política pode dar ao governo influência excessiva sobre o mercado cripto. O preço do Bitcoin caiu 3,5% nas últimas 24 horas, atingindo 85.777 dólares, refletindo a incerteza do mercado sobre a nova política. Especialistas acreditam que, a longo prazo, essa decisão pode fortalecer o Bitcoin como um ativo global de reserva. A regulamentação cripto nos Estados Unidos deve continuar evoluindo, e a criação dessa reserva pode abrir caminho para novos investimentos institucionais. Se bem-sucedida, essa estratégia pode consolidar os Estados Unidos como um dos principais polos de adoção e armazenamento de Bitcoin no mundo. Já deixou o like? Agora vamos com a última notícia do dia. Reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos pode mitigar impacto de vendas institucionais. Reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos
impedirá a venda de aproximadamente 198.109 Bitcoin confiscados. Redução da pressão vendedora pode atingir 18 bilhões de dólares, segundo estimativas. Reserva funcionará como um Fort Knox digital para armazenar os ativos apreendidos. A decisão do governo dos Estados Unidos de estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin pode reduzir significativamente a pressão de venda no mercado de criptoativos. De acordo com o executivo da Coinbase, Conor Grogan, a medida pode aliviar a pressão vendedora em até 18 bilhões de dólares. Em uma publicação feita no X em 7 de março, Grogan estimou que as autoridades federais dos Estados Unidos atualmente possuem cerca de 198.109 Bitcoin. Com a nova diretriz presidencial impedindo a liquidação desses ativos, esse montante será retirado da pressão de venda do mercado. Reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou a medida em 6 de março, quando assinou uma ordem executiva determinando que os Estados Unidos não venderão o Bitcoin depositado na reserva. O objetivo é utilizar o ativo como uma reserva de valor de longo prazo, de forma semelhante ao ouro armazenado em Fort Knox. A nova política responde às preocupações levantadas pelo conselheiro da Casa Branca para IA e criptoativos, David Sachs. Ele argumentou que os Estados Unidos podem ter perdido cerca de 17 bilhões de dólares ao vender Bitcoin apreendido em vez de mantê-lo como reserva de valor. Com essa ordem executiva, agências federais agora devem manter os ativos digitais confiscados a longo prazo, ao invés de leiloá-los imediatamente. Dados da Arkham Intelligence indicam que o governo dos Estados Unidos detém cerca de 18 bilhões de dólares em ativos digitais. Deste total, 17,49 bilhões de dólares estão em Bitcoin. Enquanto isso, 56.035 Ethereum representam aproximadamente 122 milhões de dólares. Além disso, a carteira governamental inclui 122 milhões de dólares em Tether USDT, 66 milhões de dólares em Wrapped Bitcoin, WBTC, e 24 milhões de dólares em Binance Coin, BNB. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de CZ parte pra cima e lança críticas para a carteira de criptomoedas que seria culpada pelo roubo na Bybit. Logo em seguida falaremos da Avalanche, que lança cartão de crédito para compras com criptomoedas. E terminaremos com Marathon Digital registra alta de 69% na receita e aposta na inteligência artificial. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! CZ parte para cima e lança críticas para a carteira de criptomoedas que seria culpada pelo roubo na Bybit. CZ critica a carteira de criptomoedas Safe após hack bilionário na Bybit. Falha na Safe levanta alerta para a segurança em cripto. Bybit cobre prejuízo, mas mercado teme novos ataques. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, CZ, criticou publicamente a Safe Wallet, destacando falhas no comunicado oficial sobre o hack de 1,5 bilhão de dólares sofrido pela Bybit. A empresa identificou a Safe Wallet, serviço de segurança da Safe, como o ponto de falha no maior ataque já registrado contra uma exchange de criptomoedas. A auditora Signia Labs confirmou que o ataque começou por um código malicioso na infraestrutura da Safe Wallet. Enquanto isso, a Verichain descobriu que o site oficial do serviço sofreu uma modificação, injetando um script direcionado ao Ethereum Multisig Code Wallet da Bybit. Segundo a Safe,
Os hackers exploraram uma máquina de desenvolvedor comprometida, conseguindo aprovar uma transação maliciosa disfarçada. CZ reagiu duramente à explicação, dizendo que o comunicado da Safe era vago e pouco esclarecedor. O bilionário questionou como os atacantes invadiram a máquina do desenvolvedor, conseguiram acesso ao Bybit Wallet e enganaram o sistema de verificação da Ledger. Em sua publicação nas redes sociais, CZ afirmou que a Binance não utiliza Safe Wallets, carteira de criptomoedas. A Bybit cobriu o prejuízo milionário em um curto período ao utilizar empréstimos de emergência e comprar Ether no mercado. No entanto, a falha revelou riscos preocupantes sobre o futuro das carteiras multi-assinatura e expôs a vulnerabilidade das empresas que dependem dessa tecnologia para proteger seus fundos. O cofundador da Gnosis, Stefan George, tentou acalmar os ânimos ao sugerir que o Lazarus Group, um dos grupos hackers mais sofisticados do mundo, pode ter executado o ataque. George afirmou que os criminosos possivelmente usaram técnicas avançadas de engenharia social para violar o sistema. Além disso, ele garantiu que compartilhará todas as descobertas de forma transparente assim que a investigação for concluída. O caso alerta o mercado de criptomoedas, que enfrenta desafios constantes na segurança digital. Assim, com ataques cada vez mais complexos, empresas e usuários precisarão reforçar suas práticas de proteção para evitar novas violações milionárias. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Avalanche lança cartão de crédito para compras com criptomoedas. Avalanche Foundation lança cartão físico e digital para pagamentos com cripto. Cartão permitirá gastos em dólares americanos, Tether, AVAX e WAVAX em qualquer estabelecimento que aceite Visa. Objetivo é ampliar a adoção de criptoativos em transações do dia a dia. A Avalanche Foundation, em parceria com a plataforma de pagamentos Rain, anunciou o lançamento do Avalanche Card, um cartão de criptomoedas de crédito da Avalanche, físico e digital, que permitirá aos usuários realizar compras utilizando criptoativos em qualquer estabelecimento que aceite Visa. De acordo com o anúncio, a iniciativa busca oferecer uma alternativa segura e acessível para pagamentos, eliminando, assim, a necessidade de conversão manual de ativos digitais. Com o cartão de crédito da Avalanche, os usuários poderão gastar dólares americanos Tether, Wrapped AVAX, Duapla AVAX e AVAX, tanto em compras online quanto em lojas físicas. O objetivo da solução, portanto, é facilitar a adoção das criptomoedas, proporcionando, dessa forma, uma experiência de pagamento simples e integrada ao sistema financeiro tradicional. De acordo com John Wu, presidente da Ava Labs, o cartão representa um passo importante na adoção das criptomoedas para o uso cotidiano. Com o Avalanche Card, sua criptomoeda se torna uma ferramenta de empoderamento. Conforme os ativos digitais ganham adoção mainstream, lideramos com soluções tão familiares quanto o uso de um cartão de crédito, afirmou Wu. Cartão de criptomoedas da Avalanche. A solução busca atender tanto a usuários em mercados desenvolvidos, quanto em regiões com infraestrutura bancária limitada, permitindo transações internacionais sem conversão de moeda. O cartão de criptomoedas da Avalanche também reforça o compromisso da Avalanche Foundation em promover a adoção de finanças descentralizadas, DeFi. Dessa forma, torna o ecossistema mais acessível para diferentes perfis de usuários. A Avalanche Foundation é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento e expansão da plataforma Avalanche. A Avalanche é uma blockchain de alta velocidade e baixa latência projetada para desenvolvedores que necessitam de soluções escaláveis. A arquitetura da rede permite a criação de blockchains soberanas e interoperáveis, utilizando o Avalanche Consensus Mechanism para oferecer alto desempenho e confirmações de transações quase instantâneas. Apoiada por uma comunidade global de desenvolvedores e validadores, a Avalanche é uma das principais plataformas para a criação de aplicações descentralizadas, dApps. Já deixou o like? Agora vamos para a última notícia do dia. Marathon Digital registra alta de 69% na receita e aposta na inteligência artificial.
A Marathon Digital Holdings disse que agora está buscando capitalizar a segunda onda de IA, pois divulgou fortes resultados no quarto trimestre de 2024. As receitas aumentaram 37% para 214 milhões de dólares no trimestre, ante 156 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Fred Thiel destacou que a empresa está investindo em gestão energética, balanceamento de carga e infraestrutura descentralizada. A Marathon Digital Holdings, MARA, uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, anunciou um aumento de 69% em sua receita anual, atingindo 656,4 milhões de dólares em 2024. Além do crescimento expressivo, a empresa revelou planos para expandir sua atuação para o setor de inteligência artificial, IA, e computação de alto desempenho, HPC. Atualmente, a Marathon detém 44.893 bitcoins, consolidando-se como um dos principais players do setor de mineração de criptomoedas. Expansão na mineração de Bitcoin e aumento da receita. A Marathon Digital superou as expectativas do mercado ao registrar 214,4 milhões de dólares em receita apenas no último trimestre de 2024. Esse resultado representa um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa atingiu 528 milhões e 303 mil dólares, um aumento significativo de 248% em comparação a 2023. Mesmo com o aumento na receita, a produção de Bitcoin caiu 27%, totalizando 9.430 Bitcoins minerados em 2024. No entanto, a companhia ampliou sua capacidade de mineração, aumentando sua taxa de hash para 53,2 exahashes por segundo, EHS, um crescimento de 115% ao longo do ano. A empresa também investiu em novas instalações de mineração, expandindo suas operações para 7 locais adicionais, incluindo micro data centers de 25 megawatts no Texas e na Dakota do Norte. Essa estratégia visa reduzir a dependência de redes elétricas tradicionais, tornando as operações mais sustentáveis e eficientes. Marathon Digital entra no setor de inteligência artificial. Além da mineração de Bitcoin, a Marathon Digital anunciou uma nova estratégia para entrar no setor de inteligência artificial e computação de alto desempenho. Assim sendo, em vez de migrar rapidamente para a IA, a Marathon realizou uma avaliação estratégica do mercado antes de tomar essa decisão. A companhia pretende focar na fase de inferência da IA, que envolve o uso de modelos já treinados para processar dados em tempo real. Segundo a Marathon, essa área requer infraestrutura semelhante à mineração de Bitcoin, permitindo que a empresa aproveite sua capacidade de processamento para fornecer soluções de computação avançadas. Fred Thiel destacou que a empresa está investindo em gestão energética, balanceamento de carga e infraestrutura descentralizada para otimizar seus serviços de IA. O anúncio impulsionou as ações da empresa, que subiram 5,9% no pregão pós-fechamento, sendo negociadas a 13,18 dólares. No entanto, a valorização ainda não compensou a queda de 57% no acumulado do ano, indicando que o mercado segue cauteloso com a diversificação da empresa. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal.